alguém aí mais maluco do que eu que resolveu mudar de país sem nunca ter ido pra ele? Oi, povo lindo! Tudo bem? Eu sou a Fernanda, morava em Porto Alegre e atualmente eu estou morando em Lisboa, completando esse mês 8 meses que estou aqui no país. Pois bem, hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência com relação à mudança pra cá. Talvez isso sirva como uma inspiração para quem pensa e não tem coragem, ou ainda para aquelas pessoas que já fizeram isso e possam se identificar também. Eu tive 2 momentos na minha vida em que eu tive a oportunidade de sair do Brasil para ficar um tempo fora. Primeira vez, isso foi em 2009, eu acabei ficando 3 meses na região de Boston, nos Estados Unidos. Depois eu voltei para concluir a faculdade, vida que segue, enfim. Depois disso, eu acabei retornando novamente, isso foi em 2014, daí eu fiquei quase 6 meses, que a ideia era ver se me adaptaria lá bem ao país e acabaria ficando. Eu fui como visto de turista. Confesso que a ideia até era ter ficado, mas por outras circunstâncias acabei voltando, né? Mas aquela sensação de que tu está no país e parece que tu não pertence àquele lugar, isso aí não saía nunca de mim. Eu sempre tive essa vontade de acabar saindo mesmo do Brasil. Principalmente pelo fator de segurança, que nos últimos anos tá cada vez pior, né? Então, quando a gente comenta em Porto Alegre, geralmente as outras pessoas do Brasil, mas Porto Alegre é mais tranquilo. Gente, questão de densidade demográfica é um dos piores. Chegou, não sei se não está ainda, como o segundo ou terceiro pior no Brasil em questão de violência, comparando com a densidade demográfica, certo? Isso é uma das coisas que me incomodava muito. Eu sempre tive um desejo de ter uma família, filhos, e isso aí fazia muito eu pensar como ter uma criança, ter filho, numa situação assim. Na verdade, eu estava me organizando para vir para cá. A ideia era vir para Portugal, justamente pela língua, facilidade com a língua, questão cultural, que eles acabam absorvendo muito a nossa cultura, nós também a deles, mas estando aqui hoje eu percebo que eu acho que eles aqui absorvem muito mais a nossa cultura do que nós mesmos. E também a facilidade com relação ao trabalho, né? Lá no Brasil eu atuava como corretora de imóveis e como advogada, corretora mais tempo, advogada menos tempo, mas sempre voltando na área do direito imobiliário, e qualquer uma dessas duas áreas eu conseguiria trabalhar aqui, né? Pro meu marido, muito fácil, porque ele trabalha na área de TI, então qualquer lugar do mundo tem portas abertas, né? Acaba sendo muito mais fácil. Qual foi o start? Eu estava me organizando, acabei conhecendo ele e aquela vontade de viajar, de mudar, acabou ficando mais apaziguada, assim, mais tranquila. Então eu acabei deixando, mas isso também não durou muito tempo. Acho que não durou um ano que nós estávamos juntos. Um casal de amigos que moram na Nova Zelândia foram lá pro Brasil passar um curto período de férias. Ele também da área de TI, né? Os dois se conheceram, né? Já foi aquela função. E aí, no fim, não deu certo a questão específica de uma vaga que ele tava concorrendo. A questão do inglês deu uma travada. Bugou, eu digo, na hora da última entrevista, eram quatro ou 5 etapas. Chegou na última, bugou o inglês. E daí, então, bom, fica tranquilo, vamos deixar, enfim, não era pra ser, e bola pra frente, né? Nesse meio tempo, surgiu uma possibilidade de entrevista em alguns outros lugares da Europa. Então ele fez para vários lugares, alguns processos seletivos eram muito mais longos, outros menos, e daí veio a confirmação muito rápida aqui para Portugal, que já era o país que eu estava pensando e planejando em vir. Então tudo veio a calhar, né? Estava um pouquinho mais preparada para cá do que qualquer outro país. E daí foi tudo muito rápido. No momento em que houve essa questão da entrevista, confirmação e visto, foi questão de 4 meses, todo esse processo. O motivo que fez a gente vir pra cá, essa questão da família que me incomodava, a questão da segurança, querendo ou não, a instabilidade econômica é constante lá no Brasil. Não que aqui não seja, mas parece que lá tem muito mais altos e baixos, e aqui geralmente é um baixo. Então quem pensa em vir pra cá pra ganhar dinheiro, esquece que não é o país, né? Mas isso tem outras coisas, que é a qualidade de vida. Então nesse ponto que daí todo mundo tem que pesar e ver qual é a sua prioridade. No meu caso era o fator segurança e família, então
tudo bem, por enquanto tá tudo certo, né? Então, nesse período de 4 meses que demorou pra vir o visto, daí foi uma confusão geral lá em casa. Tipo, minha vida, pirei total. Eu já estava trabalhando como profissional liberal há muito tempo, né? Então, eu que fazia minha renda. No momento que existe a confirmação de que tu vai mudar de país, tu quer acelerar, organizar tudo para deixar tudo em ordem e viajar mais tranquilo. Nessa função do processo, a pessoa que estava auxiliando da empresa que meu marido foi contratado, disse que o processo levaria em torno de 2 meses. Ou seja, pirei, né? O negócio começou início de abril e a previsão é que nós mudássemos em final de maio. E no fim não aconteceu isso. Na verdade, deu um pouco mais o processo, ó. Porque o que aconteceu? Início de maio, ele encaminhou toda a documentação para solicitar o visto dele. Ele veio com o visto de profissional altamente qualificado. Ele encaminhou dia 2 ou 3 de abril e a documentação veio dia 15 de julho. O processo, pelo menos lá em Porto Alegre, eu não sei se os outros lugares do Brasil funcionam da mesma forma. Então pegou bem numa época também que eles estavam mudando o sistema, estavam alterando a forma, então, enfim. E a advogada da empresa que estava organizando tudo disse que até o final de maio seria tudo certo. Então eu já não. Eu faço aniversário em junho, bom, meu aniversário já não vou passar aqui. Poderia segurar, estava eu pensando. Foi tranquilo demais. Deu pra passar. E daí o que eu fiz? Eu pirei, né? Toda a minha questão profissional, que eu tava de forma autônoma, eu já não começava mais a buscar novos clientes, a trabalhar nessa forma, estava praticamente resolvendo as questões pendentes dos clientes pendentes que eu tinha. O que estava já desenrolando, eu continuei até concluir. Mas aí eu não fiz mais a busca dos novos clientes para dar sequência no atendimento. Já parei. E daí, essa parte é terrível. Por quê? Porque tu te organiza para dar ali 2 meses e acaba levando muito mais. A gente vendeu a nossa casa inteira. Foi início de maio isso, ali no Dia das Mães. A gente ficou sem mesa, sem cadeira, sem prateleira, sem o rack da televisão. Enfim, já tava tudo vendido, até o quarto vendido. Daí, quando começou a travar, foi tudo muito rápido. A gente anunciou num dia, no outro dia já tava essas coisas tudo sendo vendidas. E daí o quarto também, daí eu, não, o quarto não, já que eu não tenho a confirmação. Daí eu segurei, conversei com a pessoa se ela podia esperar até que visse, expliquei a situação, ok. Porque senão eu teria ficado sem cama, sem roupeiro, sem nada. E foi muito doido, foi tudo muito rápido. A gente foi segurando o máximo, daí quando chegou em final de junho, a gente viu, bom, agora tá estourando o prazo deles, que é o prazo de 6 meses. Vai virar um mês, vai dar aquele prazo de 3 meses, então vai chegar esse documento, né? O que resolvemos fazer, então? O apartamento que a gente morava, ele era alugado, então a gente resolveu esvaziar, fez uma limpa geral, faxina geral. Isso é bom, limpa os armários, aí vê o que vai pra doação, se quer levar alguma coisa pra brechó, leva, né? Fizemos essa limpa e começamos a organizar o apartamento para entrega, aquela limpeza geral. Nessa altura, meu marido já estava trabalhando para a empresa daqui, continuou de lá. Na verdade, a gente ficou 2 semanas na minha mãe. Foi ali início de junho para julho que a gente começou a se desfazer do resto, então a gente estava meio acampado mesmo em casa. Eu fiz uma cirurgia nas varizes, foi tudo muito doido, era para eu ter feito em maio antes de vir, daí me deu um ataque de asma, uma crise de asma que eu nem sabia que tinha. Então eu tive que protelar, daí fiz a cirurgia, dali 2 semanas, uma semana eu tava me recuperando bem, daí já tava encaixotando coisa, tirando coisa, arrumando as coisas, enfim, aquela loucura. Daí final de julho a gente vai pra minha mãe, a gente ficou lá 2 semanas. E o meu marido já estava trabalhando pra empresa daqui e pra empresa do Brasil, que ele deu um aviso, eles pediram uns 30 dias. Então, ele quase pirou. Na rotina dele, que era umas 6, 7 horas de trabalho, passou pra 17 quase, porque tava fazendo uma jornada dupla, assim. E eu, basicamente, organizando papelada, a questão da documentação, o que tinha que trazer, porque, enfim, já tava a minha parte profissional, né, dando aquela baixa pra chegar com tudo zerado, chegar o momento de vir, estar tudo zerado. E então foi um caos, eu confesso. Então muda de caso para caso o tipo de visto, né? O que vai acontecer de cada um, qual que foi solicitado, né? Mas vou te dizer,
é uma função. E o fato de vir para o país que tu nunca conheceu, todo mundo faria isso, né? Geralmente as pessoas vão, conhecem, sabe, gostam, se apaixonam e vão, né? Eu pensei mais em função como eu disse, da língua, da cultura, a facilidade de poder trabalhar tanto qualquer uma das duas coisas aqui. Então esse foi o meu foco principal no início. Tem coisas que eu não gosto? Tem várias coisas que eu não gosto. E eu vou dizer assim, com relação à profissão, para nós brasileiros que estamos acostumados, eu digo brasileiros, mas claro, eu não tive experiência em outros estados, né? E sim especificamente no Rio Grande do Sul. Bah, a gente trabalha que nem uns loucos, né, gente? Pelo amor de Deus. Aquele ritmo acelerado, eu acho que todo mundo acaba sendo assim, né? A gente tem um ritmo muito acelerado, aquela coisa tipo 6 horas da tarde, é difícil tu conseguir sair do trabalho. Tu chega aqui, é outro ritmo de vida, assim. Confesso que eu quase pirei. Eu digo, meu marido não sentiu muito, porque ele já estava trabalhando quando chegou aqui, então nós chegamos no domingo, na segunda ele já estava na empresa. Então, só mudou de uma coisa para outra, de um lugar para outro, mudou o endereço, né? E pra mim, que daí qual era a minha preocupação? Era ver um local pra gente morar. Então, no momento que tu acha a tua casa, no momento que tu organiza as coisas dentro da casa e tu espera a tua documentação, porque a minha foi feita aqui, né? Geralmente, pelo menos nessa empresa, as esposas acabam fazendo aqui, que é o reagrupamento familiar. Não tinha nem data ainda para isso, né? Era agosto, a gente chegou dia 11 de agosto, dia 10, 11 de setembro o meu marido foi no CEF para a questão da documentação, né? A autorização de residência dele. O meu não tava nem marcado e não tinha nem vaga. Daí tu liga pro CEF e não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Eles abriram 11 mil vagas, tipo, um dia antes do meu marido ir no CEF. Daí eu liguei, peguei um atendente que ele simplesmente disse, não, mas qual é o nome do teu marido? Mas ele nem veio aqui ainda. Deu, não, amanhã tá organizado para ele entregar a documentação. Não, só pode fazer a ligação depois que chegar o título de autorização de residência dele. Daí eu, não acredito. Eu conheço gente que não foi assim. Daí continuei tentando, naquele dia, ok, desanimei. No outro dia eu vou ligar de novo. Daí eu peguei um cara que com certeza era imigrante, o sotaque dele era bem diferente. Daí tu vê que vai de atendimento. Ele nem perguntou o nome do meu marido e já marcou pra fazer o reagrupamento familiar no CEF. Então, isso, pra quem trabalha com questões burocráticas no Brasil, que achava que era uma loucura, né? Como é burocrático aqui, é muito pior. Muito pior. Garanto que é muito pior. Então, além disso, há um desencontro de informações. Uma pessoa te diz uma coisa, outra te diz outra. Depende do humor da pessoa. A gente conversa aqui com os amigos e a gente chegou a essa conclusão. Depende do humor das pessoas. Porque tem dias que tu consegue resolver tudo, tem dias que parece que tá tudo travado. E as pessoas não colaboram. Então, nesses atendimentos públicos, essas questões assim, é bem complicadinho. E daí, ok, agendei, mas só foi agora, em fevereiro. Ou seja, faz um mês que chegou o meu título, tá tudo ok agora, mas nesse período tu não consegue a questão de emprego, consegue, mas não é tão fácil assim, né? Tem vários vídeos que diz que é possível, tem muita gente que vem sem visto nenhum como turista, é contratado, mas eu tava tentando algo voltado pra minha área, né? Embora a gente sabe que é muito difícil tu conseguir. Isso estava ciente, né? Eu vou estar dando um passo para trás na minha profissão no momento que vier para cá, porque tu começa tudo de novo, né? A área do direito tem uma facilidade, quem tem a OAB não precisa fazer a validação do diploma, eu não sei como são outras profissões. Do meu marido também não, porque daí comprova muita experiência na área dele. No meu caso, a única coisa, eu preciso o processo da OAB, trazer para cá tudo apostilado, uma série de documentos, a OAB é bem tranquilo, já sabem direitinho o que precisa, só que esses documentos têm 60 dias de validade para te validar aqui. E daí o processo, a questão é 60 dias para validar, após o teu título de residência, tu já tem que estar com o título de residência, eu não tinha, ou alguém que assine. Tem alguns advogados que cobram para fazer isso, eles assinam como o responsável fiscal. E
na área da imobiliária, como é um profissional liberal, autônomo, enfim, eu imaginei que não seria questão, né? Mas algumas imobiliárias no início eu liguei e exigiam isso também. Mandei currículo, na verdade me ligavam, daí eu explicava a situação, falava, ah não, só quando eu tiver e tal. Daí nessa função eu acabei me desanimando, eu, vamos deixar quieto agora, ver o que vai dar, né? E daí agora, quando chegou o documento, que eu comecei um processo de formação em uma imobiliária para trabalhar no ramo. Eis que concluo a formação, começo a trabalhar, 2 semanas, o que acontece? Explode coronavírus. Então, estou aqui em casa, trancada. Então, é isso, né? Agora, tentar organizar essa questão profissional mesmo, mas eu vou contando no decorrer. Quero ver se convenço meu marido a falar um pouquinho como é o lado dele, que é um lado bem mais fácil, então, para quem tá interessado, né? Eu vou, enfim, depois eu falo das questões salários, esse tipo de coisa, que isso aí dá muito pano pra manga, senão o vídeo vai ficar muito longo, certo? Mas tem algum maluco aí também, que nem eu, veio pra cá sem não conhecer absolutamente nada da Europa, porque é a primeira vez aqui na Europa, é bem diferente da visão que eu tinha, né, dos Estados Unidos, que é, nossa, muda muito a cultura, parece que são 2 mundos diferentes, assim. Então, compartilha, me conta e vamos trocar umas experiências, tá ok? Agradeço a atenção, super beijo e até o próximo!